É possível entender por que a República Islâmica está tentando ligar o que está acontecendo na frente norte entre Israel e o Hezbollah ao processo entre o Irã e os Estados Unidos. Mas, Jonathan Konnikov, por que os Estados Unidos estão concordando com isso agora? Sim, essa é a pergunta que vale 1 bilhão ou 1 trilhão de dólares que muitos no Oriente Médio fazem. Tenho certeza de que o povo libanês, os israelenses e muitos países do Golfo estão se perguntando: o que aconteceu aqui e por quê? Temos um abismo tão grande entre a realidade do campo de batalha, a situação da República Islâmica e a falta de capacidade deles de continuar lutando, então um memorando de entendimento. Isso, de acordo com o que sabemos, e acho que ainda há coisas que não sabemos, mas, de acordo com o que sabemos, é muito, muito favorável ao regime iraniano. Ainda não cobre nenhum dos tópicos importantes de enriquecimento nuclear, mísseis balísticos, apoio a organizações intermediárias de forma significativa. E basicamente adia esse problema. E a única sugestão que eu teria é talvez que o governo dos Estados Unidos queira dar esses 60 dias para ter mais tempo para fazer diplomacia. Para os preços do petróleo caírem, como estão, e as coisas se acalmarem nos Estados Unidos, facilitando as eleições de meio de mandato. E então, talvez ter a capacidade de voltar a fazer o que todo mundo entende que precisa ser feito, que é derrotar o regime iraniano. Mas realmente é um momento de transição bastante confuso e um período difícil em que provavelmente precisamos de muita fé, porque algumas coisas simplesmente não fazem sentido. Simplesmente não está batendo. Yak, quais são seus pensamentos agora? Olha, posso te oferecer algumas explicações. Quero dizer, Henry Kissinger, o secretário de Estado, uma vez disse que Israel não tem política externa, só política interna. Então, eu culparia agora a política americana por ser uma política interna, porque estão acontecendo as eleições de meio de mandato e os preços do petróleo. E Trump percebeu isso e achou que deveria limitar os prejuízos e encerrar a campanha militar o mais rápido possível. E eu acho que esse é o foco dele agora, limitar os prejuízos. E eu acho que quando você olha para o memorando de entendimento, ele basicamente representa um mal-entendido sobre o Oriente Médio. Porque, sabe, quando você fala sobre o mecanismo para evitar conflitos no Líbano, no qual você tem iranianos e paquistaneses, e os catarianos e os iranianos envolvidos nesse mecanismo, isso me lembra um pouco o mecanismo que foi criado após o acordo em Gaza, que criou o Conselho de Paz. O Conselho de Paz não vai trazer paz. E o mecanismo para evitar conflitos não vai evitar conflito algum lá. Então eu acho que o que Trump pensou, basicamente de forma equivocada, é que, sabe, não poderíamos vencer através de uma campanha militar. Então agora vamos subornar os iranianos. E isso talvez traga algum tipo de mudança na política iraniana. Mas isso já foi tentado antes, na verdade pelo próprio Trump durante seu primeiro mandato com a Coreia do Norte. Ele tentou oferecer algum tipo de incentivo financeiro aos norte-coreanos e não funcionou. E também não vai funcionar com os iranianos. Atualmente, vivemos uma pausa até as eleições de meio de mandato. Devemos prender a respiração, esperar, ter paciência. E depois que as eleições de meio de mandato passarem, então acho que veremos novamente grandes mudanças na região. Isso também levanta a questão, Ariel, sobre o impacto que o Catar e o Paquistão estão tendo nesse processo agora. Israel isolado, completamente deixado de lado, esperando para ver como Islamabad e Doha vão pressionar esses atores a fazer um acordo que certamente não vai favorecer Israel nem a segurança da região mais ampla. Bem, você tem o envolvimento deles nas conversas entre os Estados Unidos e o Irã. E também tem a influência deles nas conversas entre Israel e o Líbano. E eu quero focar no último caso, porque é aí que todos os níveis de absurdo estão sendo ultrapassados. Quero dizer, no fim das contas, você tem dois países que estão demonstrando boa fé, disposição para discutir as questões difíceis. Qual é o foco das conversas entre Israel e o Líbano agora? Quais são os pontos de impasse sobre quais serão as áreas das quais
as FDI vão se retirar. E então as Forças Armadas libanesas assumem e desmantelam a infraestrutura do Hezbollah. O que o Irã, o Catar e o Paquistão têm a ver com isso? É como sabe, você tem as conversas entre os Estados Unidos e o Irã. Quem se importa com o que o Quênia pensa? O Quênia não está envolvido. Então por que você tem dois atores que estão agindo de boa fé e já estão na 5ª rodada de negociações? Sim, há discordâncias. Por isso existem negociações. E ambos os países estão dizendo: deixem nossa soberania conosco. Israel está dizendo isso para os Estados Unidos. Você teve o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, dizendo hoje: mesmo que os Estados Unidos digam a Israel para não se retirar do Líbano, nós não o faremos. Você também tem o governo libanês dizendo: estamos engajados nessas conversas com Israel. Não imponham nenhuma imposição externa. Portanto, os Estados Unidos acompanharem não é só uma questão de 1 bilhão ou até de 1 trilhão de dólares. É uma questão de 300 bilhões de dólares. E isso, eu acho, deveria ser motivo de preocupação não só em Israel e no Líbano, mas também nos Estados Unidos. E eu espero que haja um reconhecimento de que o lado americano que está sediando essas conversas esteja vendo como Israel e o Líbano estão tentando resolver o problema por conta própria. E eles, na verdade, estão tentando chegar a um acordo para que possam divulgar hoje uma declaração conjunta de que vão iniciar as zonas piloto. E você tem essas forças externas cujas intenções não são construtivas, para dizer o mínimo, tentando impor seus ditames estrangeiros. Então, os Estados Unidos aqui, como o neutro mediador principal, por assim dizer. Eles deveriam assumir esse papel e manter outros fatores externos que só atrapalham esse processo construtivo e positivo que está em andamento entre Israel e Líbano afastados. Eles deveriam fazer a sua parte e não permitir que esses outros atores intervenham e talvez até atrapalhem essas conversas que, até agora, mesmo com desafios, e é por isso que existem negociações, estão avançando. O que você acha que vai acontecer depois de 60 dias? Você imagina que Donald Trump vai dizer que não conseguimos um acordo concreto? Vamos estender por mais 60 dias? Ou você acha que ele vai dizer que as opções militares estão na mesa? E se for esse o caso, o que isso significa para Israel? Sim, acho que ainda é muito cedo para avaliar isso e acho que veremos à medida que avançarmos. É justo supor que a data mais importante são as eleições de meio de mandato, e não necessariamente o fim dos 60 dias. Acho que os iranianos estão fazendo o que fazem no Líbano. E até agora eles conseguiram criar essa ligação anormal e irracional. Concordo com a avaliação do Ariel. Eles agiram por desespero, já que seu principal grupo proxy enfrenta sérios problemas e tentam salvá-la. Eles reconhecem que o Hezbollah vive o seu momento mais fraco. A pressão militar israelense tem sido extremamente eficaz e intensa sobre o grupo. Quase 10 mil operativos do Hezbollah foram mortos desde 2023 e ainda virão mais. As forças de defesa de Israel estão desmantelando a infraestrutura do Hezbollah. E o Estado libanês, pela primeira vez, afirma: Hezbollah, você é estrangeiro, serve a interesses externos e não pode ditar nossa segurança nacional. E queremos você fora dos nossos assuntos nacionais. Então o Irã está correndo contra o tempo. E a ironia da situação é que são os Estados Unidos da América que fazem parte desses dois processos paralelos que estão interferindo mutuamente um no outro. O MOU, ou mal entendido do Oriente Médio, que eu acho que aqui é um ótimo termo, e as negociações diretas no Líbano. Esses dois processos não podem coexistir. Um anula o outro, porque a questão central aqui é o Hezbollah. Então, o que eu acho que veremos é que, provavelmente, se os acordos não forem feitos de acordo com o que o presidente Trump quer, ele vai adiar, assim como fez nos últimos 2 meses e meio, sem nenhum motivo específico. Ele vai dizer que dará mais tempo até obter os resultados certos nas eleições de meio de mandato, o que espero que consiga. Então tudo pode acontecer e podemos recomeçar.